Palavra que está em Isaías 40, diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro será abatido. O que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. A glória do Senhor se manifestará, toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva, cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, ó Sião, que anunciais boas novas, sobe a um monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncia boas novas, levantai a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dizei às cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá, como poder, e o seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário no dia da sua face, diante da sua face, como o pastor apacenta o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu colo, os que amamentam, guiará suavemente. Pai, nós te damos graça pela tua palavra que já temos ouvido nesta casa, pelos louvores, pelas orações, por tudo, Senhor. Muito obrigado. Continue falando conosco, ó doce Santo Espírito. Ministra aos nossos corações as nossas necessidades. Levanta-nos, Senhor, pelo teu poder, pela tua graça, nos sustentando, Senhor, para mais uma semana, Senhor, de caminhada, Senhor. Temos vindo, Senhor, em tua casa e temos aprendido de ti, Senhor. Temos alimentado desta palavra, Senhor Jesus, que nos guarda, que nos livra, Senhor, de todo mal e que nos dá esperança, Senhor, de dias melhores. Por isso, Senhor, fala conosco através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado. Aleluia. Né? Às vezes, aleluia, nós ficamos turbados, nós ficamos angustiados, nós ficamos aflitos por coisas tão pequenas. Mas quando nós pegamos a palavra do Senhor, ela tem sempre uma direção para as nossas vidas. A palavra de Deus, aleluia, ela sempre vem para nos consolar, para trazer um refrigério para nossas vidas. A palavra do Senhor, né, tem uma palavra para cada dia, não temas. 365 tem na Bíblia, não temas. Então nós não devemos temer, nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. E Isaías, né, ele estava vivendo um período ali difícil, aonde muitos estavam em cativeiro. Israel estava passando por uma situação difícil e não é diferente de hoje, quando nós oramos aqui pelos nossos irmãos perseguidos, quando nós, aleluia, oramos por aqueles que estão com situações diversas pelo mundo inteiro. Muitas situações, amado, tem no mundo inteiro. E Isaías, num ato profético, né, buscando o Senhor, ele fala com Isaías, consolai o meu povo, né? E é isso que a palavra de Deus ela faz. Ela nos consola, ela nos edifica, ela nos dá esperança, ela nos dá certeza de dia melhores para nossas vidas, né? E ele falou, fala benignamente, Isaías, com esse povo, não fica falando,
né, com eles, bravo, como se eu estivesse procurando situações para devorá-lo, situações para destruí-lo. Não, eu quero o quê? Eu quero exaltar o meu povo, eu quero edificar o meu povo, eu quero transformar a vida de cada um, para que cada um possa viver melhor, para que cada um possa, aleluia, receber de mim tudo aquilo que eu tenho falado. Nós vemos aqui que Isaías, um profeta messiânico, ele começou a ver a glória de Deus, ele começou a ver o mover de Deus, o que o Senhor faria ao enviar o seu único Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, aleluia, para nos salvar. Então ele começa a falar com aquele povo, e se nós olharmos, irmãos, aleluia, a esperança, aleluia, uma palavra de consolo nos traz esperança, e essa esperança nos fortalece para a caminhada, porque Jesus não veio nesse tempo. Isaías profetizou 600 anos antes da vinda de Jesus Cristo, mas aqueles que receberam essa palavra no coração, aqueles que se animaram pela palavra do profeta, aleluia, ele encontrou paz, ele encontrou refrigério, né? Ele encontrou renovo, aleluia, há 100 anos, há 150 anos, aleluia, atrás, essa palavra foi ministrada aos nossos irmãos, aleluia, e eles encontraram paz, encontraram refrigério, a esperança, aleluia, do grande dia, meu amado, aonde, aleluia, toda lágrima dos nossos olhos será secada, limpada. Por quê? Porque é a promessa de Deus, e tudo passa, mas a palavra de Deus não, ela permanece para sempre. Então Isaías, ele começa a falar para Jerusalém. Nós somos, amado, a Jerusalém do Senhor, enxertada agora através de Jesus Cristo, o Senhor nosso. Existe um povo que serve o único Deus, e nós, aleluia, estamos dentro deste povo, porque há um povo, né, a qual a Bíblia diz que o Senhor, ele vem buscar um povo lavado, remido pelo sangue de Jesus. Vê que tudo está em Jesus. Jesus é o centro da Bíblia, aleluia. Aqueles que não creem em Jesus, amado, eles não poderão, aleluia, ver a Deus, aleluia. Por quê? Porque a palavra diz isso, não é nós que falamos, é, aleluia, a palavra. Por que o pessoal, ele se revoltava muito com o Senhor Jesus? Os escribas, os fariseus, porque Jesus falava isso, e ele falava, essa palavra não é minha, é do Pai, assim como eu ouvi do Pai, assim eu dou. Eu creio que, aleluia, o pai falou, filho, você vai passar tudo isso, você vai comprar para mim, povos, raças, línguas e nações, mas meu filho, todos terão que passar por ti, porque se não passar por ti, eles não poderão me ver, eles não poderão ver a glória que há em nós, aleluia. Então Jesus, ele veio com promessas também, irmãos. Jesus, ele veio, aleluia, do Pai, o Pai fez promessa ao Senhor, aleluia. Então Jesus veio sabendo, mais que o nome dele seria exaltado sobre todos os nomes, aleluia. Sem Jesus, meu amado, nada acontece. Sem Jesus não dá, né? Não dá para viver, aleluia. Aqueles que conhecem Jesus sabem que sem Jesus não dá para viver. E aqueles, meu amado, aleluia, que não conhecem, aleluia, Jesus, aleluia, então esses, meu amado, infelizmente estão perdidos. E nós sabemos disso, e nós não podemos enganar nós, né? Não podemos nos enganar, porque a nossa fé, ela não pode ser firmada em ventos, ela não pode ser firmada em nada, ela tem que ser firmada na palavra do Senhor, né? Então a importância, irmãos, das esposas, ministrar no esposo, pedir sabedoria, orar, pedir ao Espírito Santo, Espírito Santo, me ensina, né, o que falar com meu esposo, o que falar com meus filhos, o que falar com a sogra, com o sogro, com os parentes, o que falar, porque a gente conhece o parente, você sabe, aleluia, o que você fala, aleluia, e que eles logo ficam, aleluia, né, chateado com aquilo. Mas a palavra de Deus não é para chatear ninguém, a palavra de Deus é para
consolar, é para dar esperança, é para dar renovo. Quando você fala a palavra de Deus, na verdade que ela é, aleluia, o Espírito Santo, ele continua trabalhando ali. Na hora, a pessoa pode até não aceitar, mas aquela palavra vai ficar guardada no subconsciente, e o Espírito Santo vai poder trabalhar, aleluia, a favor daquela pessoa, aleluia. Então o Senhor, Isaías fala assim: olha, vai chegar o tempo que o Senhor, aleluia, vai bradar, né, que a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Olha, irmãos, pelos nossos pecados, que nós reconhecemos que é pecado, e nós nos arrependemos, pedimos perdão a Deus, a gente recebe o que? Em dobro do Senhor, porque a gente recebeu o que, irmãos? Vida eterna, recebe vida aqui e vida eterna, né? Pedro perguntou: Senhor, nós que largamos tudo para te servir, o que nós receberemos? Ele falou: 100 vezes mais aqui na terra, e por fim a vida eterna, aleluia. Então nós recebemos já em dobro, meu amado, pelos nossos pecados. Por quê? Porque nós reconhecemos em Jesus um Salvador, o único que pode nos ligar, aleluia, novamente ao Pai, né? E ele fala: voz que clama, né? Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Quem fez isso, irmão? João Batista. João Batista veio clamando. João Batista, aleluia, ele veio, aleluia, falando, né? Endireitai as veredas, arrependei-vos. João Batista vem mostrando o caminho do Senhor, vem anunciando, porque o Senhor estava sem falar através de profeta 400 anos, o Senhor tinha se calado. De Malaquias, aleluia, a Mateus, o Senhor, ele calou-se, né? 400 anos, diz que fizeram muita estrada, né? O progresso, ele foi crescendo, mas os profetas não falavam mais nada, o Senhor se calou com a terra. Então, quando foi para Jesus vir, João Batista veio antes, e João Batista veio anunciando, né? Que viria um que era superior a ele, a qual ele não era apto, aleluia, para desatar a sandália dos seus pés. Então ele veio anunciando que viria um maior, e esse maior é Jesus, que nós conhecemos. Mas quando Isaías, amado, é interessante que quando Isaías falou isso, né, o profeta, aleluia, ele não devia nem estar entendendo. É como nós vemos outras profecias que nós entendemos pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, né? Que Ezequiel, ele via as luzes no ar, então ele viu o que? Ele viu os aviões, ele viu os holofotes, ele viu tudo, mas ele não entendia, porque ele não escreveu o que era o avião, ele escreveu o que ele viu. Aleluia. Então Isaías também, Isaías escreve, aleluia, que viria um, né, superior, que nos daria em dobro pelos nossos pecados, aleluia. Por quê? Porque Jesus veio e falou: aquele que rouba não rouba mais, aquele que mata não mata mais, aquele que mente não mente mais. E Jesus vem, aleluia, nos edificando, meu amado, assim como Jesus foi gerado no ventre de Maria, porque o anjo anunciou, aleluia, que ela geraria, e ela, aleluia, geraria o Filho de Deus, que a criança que estava sendo gerado nela era do Espírito Santo de Deus, aleluia. Assim também o Espírito Santo de Deus, ele está gerando em nós Cristo, aleluia, cada dia, meu amado. Às vezes você lê uma palavra, aleluia, ela te leva numa profundidade maior, ela faz você lembrar de alguma coisa lá do passado, e aí você fala: meu Deus, me perdoa, né? Eu não sabia o que eu estava fazendo, senão eu não tinha feito. Isso é arrependimento, isso é alinhamento de Deus nas nossas vidas. Deus está nos alinhando, irmão. Por quê? Porque no céu não entra pecado, só por isso. Então o Senhor vai limpando de nós tudo aquilo que precisa ser limpo. E Isaías, ele vem falando sobre isso, e Jesus, quando ele chega, ele
realiza a obra que o profeta falou. Aleluia. Por isso que Pedro, quando ele faz o discurso, né, o primeiro discurso de Pedro, que 3.000 almas se converte, aleluia, o que ele faz? Ele pega, aleluia, e ele fala do que Jesus era, o que os profetas tinham anunciado. E todo profeta, quem lê a Bíblia, todo profeta, ele fala de Jesus. Todos eles fala de Jesus, anunciando a vinda do Filho do Homem, aleluia. E ele faz, aleluia, ele diz: todo vale será exaltado, todo monte, todo outeiro será abatido, o que é torcido endireitará, e o que é áspero se aplanará. Isso aqui ainda não aconteceu, isso aqui vai acontecer, irmãos, aleluia, né? A palavra diz, aleluia, que o Senhor vai prainar, né? Então todo mundo vai poder ir em Israel assim de carro, vai poder, sabe, fazer essas coisas, porque o Senhor Ele vai mexer com a terra, e quando Ele mexer, Ele vai aprainar. Isso aqui ainda não aconteceu, aleluia, na terra, mas tem acontecido em nossa vida. Deus tem aplainado as nossas vidas, aleluia, né? Tem aplainado, irmão. Às vezes a gente fica triste por uma coisa que nós vemos no meio da nossa família, que a gente não queria ver aquilo, queria ver de outra maneira, mas nós temos essa consciência, e por ter essa consciência, o que nós fazemos? Nós oramos, nós clamamos, nós pedimos misericórdia a Deus, nós pedimos, aleluia, que o Senhor envie os anjos, que o Senhor envie a mensageiro espiritual, que o Senhor envia mensageiro terreno, aleluia, mas que o Senhor impacta a vida daquela pessoa, aleluia, para quê? Para que ela conheça a misericórdia de Deus, que é a causa de nós não sermos consumidos, aleluia. E assim a glória do Senhor, meu amado, se manifestou, aleluia, e toda a carne juntamente verá, pois a boca do Senhor o disse. Todo mundo viu Jesus, amado. Todo mundo viu a glória do Senhor. Viu o Senhor curar a mulher do fluxo de sangue. Viu o Senhor, aleluia, abrir os olhos do cego. Viu o Senhor curar os leprosos. Viu o Senhor chamar ao arrependimento, né, Zaqueu. Viu o Senhor chamar o arrependimento Mateus, o publicano. Aleluia, por quê? Porque o Senhor não faz acepção de pessoas, não faz. O Senhor veio para todos, né? Veio para todos, mas às vezes as pessoas não querem se compromissar. Não tem gente que namora a vida inteira e nunca casa? Nunca casa, fica velho e não casa. Ficou velho e não casou, passou o tempo. E às vezes nem casa, sabe? Por quê? Homens, mulheres, porque por medo de construir uma família, medo de responsabilidade, aleluia. E assim muitos não querem Jesus, meu amado, porque, sabe, o nome de Jesus já traz uma responsabilidade. O nome de Jesus, meu amado, ele vem, aleluia, com peso de glória, com peso de glória. Aí as pessoas acham que elas nem é digna de ter Jesus, nem eu não sou digno de ter o Senhor. Como é que eu vou ter o Senhor? Eu faço tanta coisa errada. Mas ela não pensa de deixar as coisas erradas. Ela pensa que ela não pode ter Jesus porque ela faz as coisas erradas e gosta de fazer as coisas erradas. Aleluia. Mas a palavra de Deus fala assim: provai e vede que eu sou bom. E nós temos provado e nós temos visto que o Senhor é bom. Aleluia, que a sua bondade dura para sempre, aleluia. O Deus que cura é o Deus que salva, aleluia. O Deus que edifica, meu amado, o Deus que transforma, o Deus que muda a situação, aleluia. Ele continua, né? Ele fala que a glória do Senhor vai se manifestar. Então a glória de Deus, irmãos, tem manifestado a cada dia. A gente ouve um testemunho de um irmão e a gente se alegra com aquilo, porque a glória do Senhor se manifestou, né? A gente se alegra, seja um testemunho de cura, seja um testemunho de prosperidade, seja um testemunho de bênção, aleluia, não importa, de uma porta aberta, nós nos alegramos, por quê? Porque a glória do Senhor está sendo manifestada, né? E nós estamos vendo a glória do Senhor, aleluia. E os mortos não louvam a Deus, mas os vivos sim. Os mortos, meu amado, ele tem um livramento tremendo. A gente fala, glória a Deus por esse livramento. A pessoa fala, eu tive sorte, né? Olha que sorte. Não, irmãos, nada na vida é sorte. É a mão do Todo-Poderoso, que livra, que guarda e que protege.
né? E nós temos que ser gratos ao Senhor por tudo isso, não só pelas nossas vidas, mas pela vida dos outros, porque eu creio, aleluia, que cada livramento que Deus dá para as pessoas que não conhecem Ele, é dando oportunidade para que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, ninguém pode dizer assim, eu não tive oportunidade de salvação. Eu não tive, porque todos têm oportunidade de salvação. Todos, meu amado. Sabe, eu creio que dificilmente, talvez nem exista alguém que saia desta terra sem ter ouvido falar de Jesus, sem ter ouvido um convite para aceitar Jesus. Pode não ter levado a sério, a pessoa pode ter falado, a pessoa não ter levado a sério, mas ela ouviu, porque como já falou aqui de justiça, Deus é justo juiz. Então naquele dia, ninguém poderá falar, Senhor, como é que tu pode me lançar lá do outro lado? Como é que tu pode me lançar no inferno? Se nunca ninguém falou comigo do Senhor, nunca ninguém pregou. Não pode, meu amado. Deus, aleluia, Ele é justo, Ele não vai fazer injustiça naquele dia, aleluia. Ele não é como a lei terrena, que uma lei mata a outra, uma lei cria outra lei, né? Não, Ele não é, né? Uma coisa, aleluia, joga para lá, joga para cá na lei terrena, até que se resolva, mas com Jesus não. Jesus é o reto, o justo juiz, aleluia, das nossas vidas, e nós louvamos a Deus por isso, amado. Ter Jesus como juiz, você não precisa se preocupar, você precisa entregar os seus caminhos ao Senhor, e confiar, que aquilo que Ele faz é bom para você, aleluia, aquilo que Ele faz é bom para você, porque Ele te sustenta, até, aleluia, que as coisas se resolvam, o Senhor te sustenta, o Senhor te guarda, o Senhor te protege, aleluia. E Ele fica falando, alguém diz, né, que hei de clamar, sabe que hei de clamar, irmão, o que nós temos que clamar, aleluia, nós temos que clamar, falar com as pessoas que tudo é passageiro, tudo na vida é passageiro, né? Tudo. A gente vai vendo que esse ano passou tão rápido, e a gente já fica olhando que o outro que vem, e a gente vê que vai ser um passo de mágica também. Como o Senhor falou que ia abreviar os tempos, Ele tem abreviado o tempo, Ele tem. Ele não falou e ficou assim, não, Ele tem abreviado, e nós temos sentido, as crianças têm sentido, todo mundo tem sentido que os tempos estão abreviados, aleluia. Se você não se organizar, eu vou fazer isso, o dia passa e você não faz nada, meu irmão, passou o dia. Mas se você se programa, né, parece que a sua mente, ela trabalha dentro de um horário para você fazer aquilo. Mas se você não fizer, aleluia, uma programação para aquele dia, você passa e você não faz. Porque parece que na hora de você fazer alguma coisa, te dá um desânimo. E você para ali, você fica ali. Mas se você se programa, aleluia, o Espírito de Deus que está na tua vida, Ele te fortalece, Ele te ajuda, aleluia, a cumprir o seu dia, aleluia, na presença do Senhor. Então nós temos que clamar, falar com as pessoas, é isso que nós temos que clamar, que as coisas passam tão rápido, e de repente, aleluia, tudo se acaba, e as coisas vão embora, e como nós somos como erva do campo, aleluia, que hoje existe e amanhã não existe mais. E o Senhor, Ele trabalhou maravilhosamente no livro de Jonas, quando o Senhor, Ele faz crescer uma moreira, né? E um dia Ele faz crescer, porque Ele tem poder disso, aleluia, e assim Jonas ficou feliz, né? Porque Deus fez algo especial para ele. E ele ficou ali na sombra, todo feliz, né? Devia dentro dele estar falando, poxa, né? Eu sou importante, preguei em Nínive, agora o Senhor fez para mim uma cobertura. E estava ali todo feliz. Mas de repente, meu amado, o Senhor estava ensinando Jonas, aleluia, o poder dele e a misericórdia dele. E aquilo secou. E quando secou, Jonas ficou novamente indignado. Aleluia. E o Senhor fala, não teria eu misericórdia, Jonas? Aleluia, daquele povo que não sabe distinguir entre a mão direita e a mão esquerda.
Então, meu amado, o Senhor não tem o inocente por culpado, e nem o culpado por inocente. Eles eram inocentes, eles não sabiam, mas quando Jonas falou que o juízo de Deus ia cair ali, o que o povo fez? O povo se arrependeu. Não é isso que a gente fala? A gente fala para os outros do juízo, mas muitos não querem se arrepender. A gente anuncia o juízo, irmão. É isso que nós fazemos, é isso que nós clamamos. Nós falamos, irmão, você precisa de Jesus, você precisa de um Salvador, você precisa, meu filho, você precisa de um Salvador, minha filha, você precisa de um Salvador, aleluia. E as pessoas acham que não precisa, mas precisa de um Salvador. Eu preciso, você precisa, nós precisamos, e o Salvador é Jesus, aleluia, né? Ele, aleluia, Ele é maravilhoso. Mas por que as pessoas não querem? Porque esse Salvador te salva. E Ele te salvando, Ele vai te limpando. E as pessoas não querem ser limpo. As pessoas querem, aleluia, andar como eles querem, fazer o que eles querem, aleluia, né? Mas só por isso. Mas Nínive, irmão, eles tiveram medo, eles tiveram temor, né? Você vê que, aleluia, o rei, ele colocou o povo a jejuar, ele colocou os animais a jejuar, ninguém comeu, aleluia, e eles ali se converteram ao Senhor. Era um povo bárbaro, um povo, aleluia, que fazia mal a todo mundo. Por isso que Jonas, aleluia, não queria ir lá, mas o Senhor, quando entra, o Senhor entra fazendo uma modificação, quando, aleluia, nós deixamos Deus fazer. Fala a verdade, irmãos. Quando os pais, antigamente, né, tinham autoridade sobre os filhos, era mais fácil, porque o pai falava com o filho e o filho obedecia. Hoje não. Hoje, irmãos, as coisas se tornam mais difíceis. Somente Jesus, através de Jesus Cristo, para que os corações sejam aquebrantados, porque Jesus Cristo penetra aqui. Os pais falam só aqui, e muitas das vezes não desce no coração, né? Não desce, entra no ouvido e sai no outro. Mas quando Jesus fala, penetra no coração, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, aleluia. Então o Senhor, Ele fala da folha, né? Ele traz coisas simples para dizer que tudo passa, mas a palavra dele, né, subsiste eternamente. Então, se Jesus não voltar daí 100 anos, aleluia, essa palavra será a mesma, direcionando o povo na mesma direção, no mesmo sentido, aleluia, né? Ele diz, porque a erva seca, né? A erva seca, meu amado, tudo acaba, aleluia, mas a palavra do Senhor não. E Ele fala, tu, Sião, que anuncia boas novas sobre o monte, tu, Jerusalém, que anuncia boas novas, levanta a tua voz fortemente, levanta, e não temas, e dizes, a cidade de Judá, eis aqui está o vosso Deus, aleluia, né? Então, nosso Deus, irmão, Ele está no meio de nós, aleluia, operando maravilha. Está lá na tua casa operando maravilha. Você pensa que não está operando? O Senhor está operando. Haverá um momento certo, aleluia, das coisas se manifestar. Mas nisso, aleluia, nós que o Senhor já chamou, que o Senhor já quebrantou nosso coração, que o Senhor já nos deu a fé perfeita em Jesus Cristo, aleluia, somos provados nisso. Porque quantos desistem? Não aconteceu isso, não aconteceu aquilo. Não, meu amado, você tem que ir até o fim. O Senhor falou, Daniel, sela isso aí, tu porém vai até o fim, sela, né? Talvez Daniel falou, mas fala aí a data, o tempo. Ele falou, Daniel, sela isso e você vai até o fim, cumpre seus dias, Daniel, cumpre, né? Eu vou fazer no meu tempo, mas você cumpre seus dias. Então, nós temos que cumprir nossos dias, irmãos. Nós temos que ir até o fim, orando, intercedendo, pedindo a Deus, confiando e crendo que as coisas vão acontecer, que o poder de Deus vai se manifestar em nossas vidas, aleluia, que aquele que nos dá o pão, Ele também nos dará a vida eterna, aleluia, Ele nos guiará por caminhos planos, aleluia, todos os dias,
dias o Senhor, aleluia, Ele opera um milagre na nossa vida, irmão. Todo dia o milagre, aleluia, da vida, do ar que você respira, né? Quando você levanta de manhã, você já percebe, você está respirando, você está vivo, aleluia. É um milagre, para cada manhã esse milagre de Deus na nossa vida, aleluia. Nós temos que aproveitar, querer ser melhor amanhã, querer ser melhor do que hoje, se vivermos amanhã, aleluia. Para quê? Para que a glória do Senhor venha sobre nós, e para que as pessoas vejam, aleluia, que o poder do Senhor está em nossas vidas, para realizar coisas grandes, tremendas e maravilhosas, aleluia. E ele fala, né, que o Senhor Jeová virá com poder, e o seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. Olha aí, irmãos, né? É Jesus que nos justifica, é Jesus que é o nosso patrão, é Jesus que é o nosso esposo, né? Então nós temos, aleluia, que ficar atento, né? No livro de Jeremias, Jeremias ele fala, aleluia, que o Senhor, aleluia, é o nosso marido. Ele fala: Judá, o Senhor resgatará vocês, porque o Senhor é o vosso marido. Isaías também fala que o Senhor é o nosso marido, porque o marido significa provisão, e na verdade quem provê tudo para você é Deus. Deus provê para quem tem marido e para quem não tem marido. Deus provê, irmão. Deus provê para a viúva, Deus provê para o órfão, Deus provê. Clama a mim. Se você clamar, o Senhor vai prover. Aleluia, né? Vai prover. Você ouve os testemunhos das pessoas falar assim: eu não tinha Jesus, aí eu conheci Jesus, aí Jesus fez isso, isso, isso e isso. Por quê? Porque ele começou a clamar. É isso que Isaías está falando: clama, vocês têm que clamar, vocês têm que pedir para vocês saírem do cativeiro, vocês têm que pedir para a boa mão do Senhor manifestar nas vossas vidas. Às vezes nós nos encontramos num cativeiro das áreas da nossa vida, e você tem que clamar: Senhor, me tira desse cativeiro, não quero mais morar nesse cativeiro, não quero mais ficar presa nessa situação, me dá estratégia, Senhor, para mim sair. Espírito Santo, me ensina. O Espírito Santo vai te ensinar, meu amado, aleluia. É porque nós gastamos muito pouco tempo com oração. Se você orar mais, aleluia, você vai ficar tão cheio do Espírito Santo que você vai estar sensível à voz do Senhor. Você vai perceber os movimentos de Deus sobre a tua vida, né? Nós oramos muito pouco. Nós temos 24 horas, dormimos aí umas 8 horas, tem gente que dorme 6, tem gente que dorme 4, aleluia. Mas se você fizer um balanço disso, quantas vezes nós clamamos ao Senhor? Não digo clamar em voz alta, que às vezes você trabalha, você está dentro do ônibus, você está em outro lugar, mas dentro de nós, né? Lá no fundo da nossa alma. Quantas vezes, irmão, que nós clamamos ao Senhor? Quando? Somente quando vê um perigo. Aí você clama: Jesus, né? Quando vê um perigo, aleluia. Mas nós temos que ser mais constante, aleluia, em buscar o Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. E nós estamos nesse privilégio, né? Em achar o Senhor em todo o tempo, aleluia. Nós podemos achar o Senhor, aleluia, para Ele trazer a cura, trazer a restauração, trazer o renovo, trazer o fortalecimento, aleluia, para nossas vidas. O que nós temos que desejar, irmãos, aleluia, é que os nossos famílias, aleluia, também encontrem o Senhor. Nós temos que clamar. Nós temos que anunciar essas boas novas, né? Você tem que anunciar, orar, jejuar, mas clamar também, porque Isaías fala: como vão se converter se não tem quem pregue? Pregue, meu amado, né? Você precisa de Jesus para a vida eterna. Aqui, amado, quando Jesus, aleluia, Ele deu a sentença que o homem ganharia seu pão com o suor do teu rosto, Ele falou para o homem caído, quando Adão tinha caído,
quando Adão tinha pecado. Adão estava no pecado. Adão, porque você pecou. Agora, Adão, você não vai poder ficar aí pescando, brincando, pegando peixe com a mão. Agora, Adão, agora você não vai pegar as frutinhas e vai comer tranquilamente, sem plantar, sem cuidar. Não, Adão, agora é com o suor do teu rosto que você vai comer o seu pão de cada dia. Então, irmãos, por isso que às vezes as pessoas, elas ficam assim, poxa, fulano não é crente, e fulano tem mais do que eu, mas vai ver a vida dele, ele trabalha mais que você, ele corre mais que você, ele às vezes ele trabalha no emprego, vende uma coisa, faz outras, Então é isso, é com suor, ele está lá suando, mas a Bíblia diz, aleluia, que aos filhos Deus dá o pão enquanto dorme. Vê que há uma diferença do que serve e do que não serve a Deus, aleluia. Se você servir o Senhor de todo o teu coração, meu amado, Deus ele traz provisão para você, que você nunca pensou, aleluia. Deus vem trazendo, por quê? Porque Ele é o abençoador, aleluia. O Senhor, aleluia, Ele está com a mão estendida para abençoar, Ele está com a mão estendida, aleluia, para realizar o milagre que você precisa, aquilo que você precisa, aleluia. Ele é o pastor, grande pastor, de ovelhas o Senhor é. O Senhor é o bom pastor, aleluia, e como bom pastor, aleluia, Ele tem nos guiado através da sua palavra. A palavra do Senhor tem sido direção para nossas vidas. E Jesus, Ele cumpriu aquilo que Ele falou, Ele falou que, aleluia, Ele ia mandar um Salvador. Usou a vida de Moisés, falando, aleluia, que Deus levantaria um profeta maior do que ele, e quem não ouvisse esse profeta ia morrer, aleluia, porque quem não ouve Jesus, quem não tem Jesus, não ouve Jesus. Quem não ouve Jesus, meu irmão, já está morto, já está morto, aleluia. E isso é doído, a gente falar para uma pessoa que não conhece Jesus, mas é a verdade. É a verdade, mas para nós, irmãos, é motivo de alegria em saber que nós, aleluia, temos vida eterna. Então nós se entristecemos pelos outros, mas nos alegramos por nós, por termos o nosso nome escrito no livro da vida, porque assim nós desejamos ter. Nós desejamos, meu amado. Um dia nós ouvimos falar de Jesus e nós, aleluia, optamos, escolhemos, aleluia, ter Jesus como Salvador da nossa vida. Ter Jesus, Ter Jesus na nossa vida foi um privilégio muito grande, aleluia. É Ele que sustenta nosso casamento. Eu já falei aqui, quando eu vim para Jesus, eu era católica beata. Mas meu casamento, ele estava estourado. Mas quando eu vim para Jesus, sabe, o Senhor, aleluia, Ele edificou a minha casa. Ele edificou, meu amado. Se eu não tivesse Jesus, com toda certeza, hoje eu não estaria aqui, aleluia. Hoje eu teria morrido, aleluia, ou, minha família estava toda enrolada, mas assim não, graças a Deus. Minhas filhas casaram, meus netos estão aí, meu genro, aleluia, e a gente louva a Deus por aquilo que Deus faz, aleluia. E uns faz mais rápido, outros faz mais, aleluia, demorado, mas Ele faz. Você pode ter certeza que Ele faz, porque tudo é por Ele, e tudo que não tiver nele está fora do lugar, e aquilo que está fora do lugar não se alinha. Não se alinha, aleluia. Por isso nós temos que nos alinhar na palavra do Senhor, todos os dias da nossa vida. E aí Jesus vem, meu amado, Jesus vem fazendo coisas lindas, maravilhosas, aleluia, que só Ele pode fazer, E Jesus aparece com o seu ministério, aleluia, depois que João assim anunciou Jesus, aí Jesus vem, 400 anos depois, Jesus vem, e diz a palavra do Senhor que está em Mateus 4:12, e Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulão e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulão e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações.
O povo assentado em trevas viu uma grande luz, e para os que estavam sentados na região, a sombra da morte raiou a luz. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Tá vendo, irmãos? Então o Senhor, Ele não faz nada sem antes nos avisar. Ele avisa, né? Até as coisas boas, maravilhosas, o Senhor avisa. E João veio falando de Jesus, e agora João preso, e nós falamos: meu Deus, ele veio né, endireitar os caminhos, ele veio diante do Senhor, e ele preso. Mas Deus tem, aleluia, os propósitos em todas as coisas, meu irmão. Aquilo que você não entende, não se preocupe, né? Se apraz a Deus, na grande reunião no céu, no grande banquete do Senhor, né? Saberemos tudo será esclarecido, aleluia. João vai estar lá todo feliz da vida, aleluia, pelo ministério cumprido. Paulo vai estar lá feliz da vida pelo ministério cumprido, e nós cremos que nós estaremos lá pelo nosso ministério cumprido também, amém? Porque cada um, Deus tem uma porção, né? Para cada um Deus tem uma porção. Deus tem muitos filhos, e Ele usa um de uma maneira, Ele usa outro de outra, aleluia, mas tudo é para a glória do Senhor, tudo é para o poder de Deus se manifestar. Então Jesus, amado, Ele foi a luz, nós andávamos em trevas, tudo para nós estava certo, cada um fazia o que queria da sua vida, e, aleluia, ainda falava: a vida é minha. Agora nós sabemos que a vida não é nossa, a vida é dele. Olha que diferença, quem éramos e quem somos hoje, né? A vida é minha, eu faço o que eu quero. Hoje, aleluia, eu não sei você, mas eu já não falo isso. E eu creio que muita gente já não fala isso: a vida é minha, porque a vida não é tua, a vida é do Senhor. Ele te deu a vida, aleluia, para tornar a tomá-la. Ele vai tomar, aleluia, a sua vida para Ele, para que você volte para a casa do Pai. É um mistério muito grande. Eu creio que, aleluia, quando nós chegarmos na eternidade, irmãos, vai ser maravilhoso. Tudo que vai ser esclarecido ali, quando nós olharmos para Ele, sabe? Tudo vai ser esclarecido, tudo que nós não entendemos, aleluia, que nós viemos dEle, que estamos voltando para Ele, que estamos em casa, meu amado, aleluia, né? Nós achamos que a nossa casa é a nossa casa, chegamos em casa e nós já se sentimos tão bem, tiramos o sapato, botamos o pé para cima, aleluia, nos sentimos à vontade. Você pensa quando chegar na casa do Pai, que realmente é a verdadeira nossa casa, meu amado. Olha que coisa linda, porque Jesus falou: o reino de Deus é chegado até vós. Então, se você tem paz com Cristo, você vive o reino, um pouquinho do reino aqui, na aleluia, na alegria da tua casa, aleluia, na paz que há na tua casa, no meio dos seus, aleluia, no discernimento que Deus te dá. Então, o reino de Deus é chegado até nós, aleluia, porque a paz que excede todo entendimento, monta guarda sobre nós, quando tudo está tumultuado, irmão, está tumultuado, tá, mas dentro de nós existe uma segurança, existe uma paz que excede tudo isso, aleluia. Por isso a glória do Senhor, ela é manifestada em nossas vidas. Nós temos visto a luz do Senhor, amado, aleluia. Nós temos saído já das trevas, nós temos vivido o reino do Senhor aqui, e se nós permanecer, aleluia, né, até o fim, aleluia, aí voltaremos para casa, aí a alegria é completa para nós, aleluia. O apóstolo Paulo, ele falou: se eu esperar só nessa terra, miserável homem que somos, se você esperar só trocar seu móvel, comprar teu carro, trocar teu carro, comprar tua casa, aleluia, não espere nisso, irmão, espere, aleluia, voltar para casa, estar junto do Senhor, porque é maravilhoso isso, e nós temos que nos fortalecer nisso. Hoje nós estamos num culto de Santa Ceia, aleluia, lembrar o grande sacrifício, aleluia, que Jesus fez por nós, aleluia, né? Não foi assim, não foi, ele veio, chegou e falou: eu sou Jesus, sou o Filho de Deus, tá? Aquele que vinha a mim, irá ao Pai. Não foi isso, ele teve que comprar por um bom preço, eu e você.
e preço de sangue. Era a legalidade espiritual para que nós pudéssemos voltar para casa, irmãos. Por causa de quê? Por causa de um pecado, por causa do pecado de Adão. Aleluia, teve que vir Jesus, aleluia, nos redimir, aleluia, nos comprar por esse bom preço. Então nós não podemos esquecer, aleluia, nunca do sacrifício de Jesus, meu amado. Quando você estiver triste, quando você estiver abatido, quando o inimigo começar a soprar na tua mente, né, de você, aleluia, desanimar, de você, aleluia, né, parar, você pensa no sacrifício de Jesus, pensa a dor que ele sentiu, essa dor que você está sentindo agora, ele sentiu, aleluia, para quê? Para te comprar por um bom preço. Então esse é o Evangelho, amado. O Evangelho, aleluia, ele nos leva a uma dimensão maior, ele nos leva, aleluia, a subir as escadas que Jacó subiu. Ele nos transforma, aleluia, como o Senhor veio transformando o teu povo e chegou até nós, aleluia. Por isso que lá em Hebreus fala que eles não seriam aperfeiçoados sem nós, e nós não seríamos aperfeiçoados sem eles, né? É tudo, meu amado, está ligado. Somos uma família, uma grande família, um grande banquete, aleluia, nos espera. E Jesus, aleluia, quando voltar, ele vai levar para si povos, raças, línguas e nação. Não tem divisão. O homem fez divisão, né, da terra, fez divisão de línguas, fez divisão de dialeto, fez divisão de dinheiro, fez divisão de tudo. Mas o Senhor não. O Senhor permite, meu amado, que as coisas aconteçam, mas nem tudo que existe por aí é a vontade de Deus. Mas o Senhor permite, aleluia, porque Ele deu livre-arbítrio ao homem, nos dá livre-arbítrio. E nós pegamos esse livre-arbítrio para servir o Senhor. Por isso, a nossa alegria é completa e podemos ser consolados todos os dias pelo poder dessa palavra. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar, que hoje é dia de Santa Ceia. A palavra de Deus, ela diz que examina o homem, né? Então é o momento de nós orarmos agora, é o momento de nós olhar para dentro de nós. Nós já estamos, amado, aleluia, com uma benção muito grande, porque nós vencemos, aleluia, um mês, e estamos aqui para sentar na mesa do Senhor. Estamos convidados a fazer isto em memória dEle. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos curvamos diante da Tua soberania, da Tua graça, do Teu amor, da Tua santidade. E pedimos a Ti, Senhor, nos purifica. Olha para nós, Senhor. Se houver alguma mancha, se houver alguma coisa que entristecemos, Senhor, a Ti, aos nossos irmãos, ao Espírito Santo que habita em nós. Faça fluir, Senhor. Traz a memória, Senhor. Porque queremos, Senhor, nos limpar. Queremos, Senhor Deus, aleluia, Senhor, nesta hora, nos arrepender, Senhor, para poder sentar na Tua mesa, porque nós cremos, Senhor Jesus, no Teu poder, nós cremos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor Deus, aleluia, momentos de ira, momentos de raiva, Senhor, perdoa, Senhor, perdoa, Senhor, os dias, Senhor, que não oramos como deveríamos, que não lemos a palavra do Senhor como deveríamos, Senhor. Perdoa-nos, Deus. Perdoa por ainda não sermos santos, mas estamos nos santificando, estamos nos fortalecendo a cada dia, Senhor. E cremos, Senhor, que cada dia, Senhor, que nós chegamos na Tua casa, o Teu poder, a Tua graça, as Tuas maravilhas, Senhor, vem sobre nós, em nome de Jesus. Amém.